Olá, turma, tudo bem? Aula gravada do dia 7 de outubro, aula gravada que todos os alunos devem assistir. Hoje eu vou falar da última parte de prisma, tá? Que é volume. Na verdade, eu vou dividir em duas aulas para não ficar muito cheio, tá? Muita informação para vocês. Então, vou na primeira parte de volume, que é essa de hoje, e amanhã na aula de sexta na live eu continuo ainda assim falando de volume. Mas isso aqui é um conteúdo extremamente tranquilo. E é a última parte de prisma. Depois das Olimpíadas a gente volta com o último conteúdo do ano, que é pirâmide, tá bom? Então vamos lá. O que vem a ser volume, né? Para começar, o que vem a ser volume? Volume, pessoal, a gente tem o hábito, né, de calcular quando a gente quer medir a massa de um objeto, por exemplo, ou o comprimento de uma sala, a superfície de uma quadra e etc. Só que a gente pode também medir o espaço que está sendo ocupado por um objeto ou uma forma geométrica espacial. Então, quando a gente quer fazer essa medida, né, do objeto ou ainda da forma geométrica, a gente está calculando o quê? O seu volume, a gente está determinando o seu volume. Então, calcular o espaço ocupado por um corpo é determinar o seu volume. Quando eu coloco aqui para vocês comprimento de sala, né, quando a gente quer tirar a medida, isso aqui é uma unidade de comprimento, né? A sala tem tantos metros, né, de comprimento, tantos metros de altura, tantos metros de largura. Mas eu também posso falar em medida de superfície, né, que é unidade de área. Aí eu vou falar a área da quadra é de 30 metros quadrados. Então aqui na superfície a gente usa metro quadrado, aqui no comprimento a gente usa metro, né? E para volume, o que vocês acham que a gente vai trabalhar? Qual vai ser a unidade de volume? Pessoal, se comprimento é metro e se unidade de superfície é metro quadrado, volume vai ser metro cúbico, tá certo? Então, volume é o que? É o espaço que um objeto está ocupando, tá certo? E vamos lá. Essa tabelinha vocês devem se lembrar dela, né? Eu já tinha falado quando comentei sobre área e agora sobre volume. A unidade fundamental de volume é o metro quadrado. É a mais utilizada, não que a gente não vá usar as outras, tá? Mas a mais utilizada aí, né, são o centímetro cúbico, o decímetro cúbico e o metro cúbico. Essas são as três principais unidades de volume, tá certo? Para fazer a transformação, caso seja necessário, né, a gente vai multiplicar por 1000 ou dividir por 1000 a cada casa que você vai se deslocando, tá? Lá em área, lembra que era por 100, né? Então, na unidade de área, a gente vai multiplicar por 100 ou dividir por 100. Na unidade de volume, a gente multiplica por 1000 ou divide por 1000, tá certo? E as principais unidades, metro quadrado, decímetro quadrado e centímetro, metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico, já que a gente está falando de volume, tá certo? E assim, para vocês terem noção do que é de fato volume, eu montei aqui 3 desenhos, 3 formas geométricas, né, que é o cubo, e para representar exatamente para vocês o que seria aí o tamanho, para vocês terem noção do que é o centímetro cúbico. Pessoal, um centímetro cúbico é o que? É quando eu tenho um cubo com as 3 dimensões iguais a 1 centímetro. Para calcular o volume, a gente vai multiplicar essas 3 dimensões. Não é à toa que daqui, ó, o expoente é 1, 1 e 1. Então, centímetro vezes centímetro vezes centímetro, a gente vai somar esses expoentes e por isso que fica o expoente 3, tá certo? Então, para você ter uma ideia do que é um metro, o centímetro cúbico, é o que? Você pegar um cubo que tem exatamente 1 centímetro de altura, 1 de largura e 1 de comprimento. Multiplica os 3 e fim, tá bom? Agora, o
que é o decímetro? Que é a segunda unidade mais utilizada aí, né? O decímetro é 1 decímetro de comprimento, 1 decímetro de largura e 1 de altura. Quando a gente multiplica esses decímetros, fica 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Decímetro vezes decímetro vezes decímetro, decímetro cúbico. Professora, mas na nossa realidade, o que é o decímetro? Pessoal, o decímetro é a mesma coisa que 10 centímetros. Então, imagina você ter uma caixinha, tá? Em formato cúbico, que tenha 10 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 10 de altura. Então, quando a gente multiplica isso daí, vai dar 1 decímetro cúbico, tá certo? Ou 10 vezes 10, 100, né? Vou escrever aqui, ó. 10 vezes 10 vezes 10. Isso vai dar 10 à terceira ou ainda 1000. 1000 o quê? Centímetros cúbicos, tá certo? Então, é isso que a gente tem. Então, ainda indo um pouquinho mais, né? Para deixar vocês pensando. Imagina que você tenha um aquário, esses, né? Simples. Um aquário em formato cúbico. E aí esse aquário tenha 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, ou se preferir 1 decímetro. E você tem que colocar água aqui dentro, ó, dentro desse aquário. Aí eu vou falar o seguinte, qual é a capacidade desse cubo, né? Não vou falar de volume. E já vou falar melhor sobre isso. A relação de volume com capacidade. E agora o mais comum, né? Que é o quê? 1 metro cúbico, né? Se você pegar a conta de água de vocês aí, você vai ver aí quantos metros cúbicos de água você gasta, né? Seus pais, sua família gasta. E como que funciona isso? É você ter um cubo que tenha 1 metro de comprimento por 1 metro de largura por 1 metro de altura. E assim, olha aí ao seu redor agora para você ter noção do tamanho disso. Você pega aí uma fita métrica, imagina 100 centímetros, né, de comprimento, mais 100 centímetros de largura e 100 de altura. Vocês imaginaram o tamanho dessa caixa se ela fosse real? Ela é enorme, pessoal. Tanto é que se eu colocasse água aqui dentro dessa caixa, sabe quantos litros ia caber? 1000. É o que é muito comum nas casas, né? Que tem caixa d'água. Ah, a caixa d'água tem 1000 litros. É a capacidade dela, tá certo? Então, as unidades de volume é o espaço que essa caixa está ocupando. Agora, o quanto ela pode carregar é o que nós chamamos de capacidade. E a capacidade, pessoal, ela é medida em litros, tá certo? Então, quando for pedido para vocês, solicitado na questão, que você calcule a capacidade, você tem que dar essa resposta sempre na unidade de litros, que é a unidade de capacidade, tá? Então, importante, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Lembra daquela caixinha aqui, ó? Então, aqui dentro desse aquário que eu falei para vocês imaginarem, cabe exatamente 1 litro, tá? 1 litro, porque aqui tem 1 decímetro cúbico. E aqui cabem 1000 litros, ou seja, é a capacidade. O volume é o espaço que ela está ocupando. Capacidade é quanto que essa caixa pode carregar. Ela pode transportar quanto? Ela pode transportar 1000 litros. Ela pode comportar 1000 litros, tá certo? Então, depende muito do enunciado. Então, o importante aqui para vocês é essa anotação. E uma maneira que eu busco para ficar mais fácil, gente, é 1 para 1. Como assim, professora? 1 para 1? Ó, 1 litro, 1 decímetro. Então, fica sempre mais fácil. O número que está aqui vai ser idêntico a esse daqui. Agora, se você tem aqui 1000 litros, isso aqui é equivalente a 1 metro cúbico. E 1 mililitro, ou seja, é muito pouco. Lembra daquela caixinha lá do início, ó, que só tem 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro? Aqui dentro cabe 1 ml, tá certo? É a capacidade dela.
Então, depende muito do enunciado da questão. Se a questão te pergunta qual é o volume do prisma, qual é o volume do paralelepípedo, significa que você vai dar a sua resposta em metro, decímetro ou centímetro cúbico. Se a questão te fala qual é a capacidade, a sua resposta tem que estar em litro, tá? Que é a unidade de capacidade, tá certo? Muito simples. E claro, você pode usar uma regra de 3 para isso. Mas afinal de contas, professora, como que se calcula o volume de um prisma? Pessoal, não importa qual seja o tipo, a base, pentagonal, como esse desenho, ou um paralelepípedo, ou uma base triangular, não importa. O volume de um prisma, basta você calcular a área da base e multiplicar por sua altura. Então, o volume vai ser sempre a área da base vezes a altura. E não importa qual seja a sua base. Não importa. Pega a área da base, multiplica por altura e fim. Acreditem, é só isso. Volume do prisma. Então, se eu quero descobrir quanto que cabe dentro de um aquário, por exemplo, né? Eu vou descobrir a capacidade dele. E para descobrir a capacidade, eu vou pegar a área da base e multiplicar pela altura. Tá certo? Só isso. Vamos ao primeiro exemplo? Primeiro exemplo. Uma caixa d'água tem internamente a forma de um paralelepípedo reto retângulo, com 3 metros de comprimento, 1 metro de largura, 2 metros de largura e 1 metro de altura. Calcular a capacidade dessa caixa d'água em litro. E ele nem precisava falar aqui em litro não, tá, pessoal? Ele fala aqui, ó, calcule a capacidade, ou seja, quanto que essa caixa pode comportar, tá certo? Vamos ver como é que é? Prontinho, já coloquei as linhas para o cálculo ficar organizado e já desenhei um paralelepípedo reto retângulo, ou seja, a base é um retângulo, tá certo? É aquela ideia, pessoal. Aqui, claro que as dimensões estão grandes, né? Mas você poderia pensar num aquário. Eu sempre coloco o aquário como um exemplo. Mas vamos lá, ele fala da caixa d'água, ele fala das medidas. Ela tem 3 metros de comprimento. Ela tem 3 metros de comprimento. Ela tem 1 metro de largura. Ela tem 2 metros de largura. Ok? E tem 1 metro de altura. Calcule a capacidade. De acordo com o que eu expliquei para vocês agora há pouco, né? O volume de um prisma, não importa a base, é sempre a área da base vezes a altura. Só isso. Porém, a base é um retângulo, pessoal, ó. É um retângulo, já que é um paralelepípedo reto retângulo, a base só pode ser um retângulo. E qual é a fórmula do retângulo? É base vezes a altura. Cuidado, tá? A altura é do retângulo, porque você está calculando a área desse retângulo aqui, ó, de dimensão 3 por 2. Então, é a área da base vezes a altura. Com isso, vai ficar 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. 6 o quê? Eu falo sempre sobre isso, né, gente? Unidade de medida. Então, aqui vai ser metro cúbico. Metro cúbico. Nós calculamos o que agora? O volume. É o espaço que essa caixa está ocupando. Porém, a gente não quer volume, a gente quer a capacidade. E aí, como é que faz? Lembra das unidades de medida, né, que eu expliquei agora há pouco? Né? Ele quer em litro. Então, o que a gente vai fazer? Você pode usar uma regra de 3, ou então simplesmente entender, como eu coloquei aqui, ó, que 1 metro cúbico é equivalente a 1000 litros. E quantos que deu na nossa questão lá, gente? Deu 6. Então, é só multiplicar por 1000, então dá 6.000 litros, né? Então, você tem, vou trocar de cor aqui, ó. Você tem que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Se eu tenho 6 metros cúbicos, quantos litros isso dá? 6.000 litros. Se você preferir, use regra de 3. Tá certo? Gente, no paralelepípedo e no cubo, alguns livros, né, ele coloca simplesmente para você multiplicar as 3 dimensões, A vezes B vezes C. E pode também, tá?
Aqui é só no caso de paralelepípedo e de cubo. Aí você multiplica as 3 dimensões. Mas eu prefiro sempre estar pensando dessa forma aqui, ó. Volume é a área da base vezes a altura. Porque se você pensa dessa forma, você não se preocupa com essa outra fórmula aqui. Por quê? Porque é a área da base vezes a altura. Então, se a base for um triângulo, você vai calcular a área de um triângulo. Se a base for um retângulo, você vai calcular a área de um retângulo. Se a base for um quadrado, calcular a área do quadrado e assim por diante. Tá certo? Se a base for um hexágono, calcular a área do hexágono. Tranquilo? Fácil, né, pessoal? Vamos para a próxima? Exemplo 2. Exemplo 2 fala assim. Em um paralelepípedo reto retângulo com 6 centímetros de altura, o comprimento tem a mesma medida da largura. Calcule o volume desse paralelepípedo sabendo que sua área total é 90 centímetros quadrados. Vamos organizar aqui, colocar as linhas e vocês vão perceber o que a gente vai fazer. Pronto, já coloquei a linha. É um paralelepípedo reto retângulo com 6 centímetros de altura, pessoal. 6 centímetros de altura. Ele fala que o comprimento tem a mesma medida da largura. O que te leva a pensar isso, pessoal? Que a base só pode ser o quê? Um quadrado. Por quê? O comprimento tendo a mesma medida da largura, isso só pode ser o quê? Um quadrado. Então, a base é um quadrado e a altura é 6 centímetros. Se você julgar necessário, faça o desenho. Eu vou fazer aqui rapidamente para vocês. Pronto, tá aqui o meu prisma, mais ou menos do jeito que foi solicitado. Vamos lá colocar as medidas. Ele fala que tem 6 centímetros de altura, o comprimento é igual à largura. É isso que a gente tem. E ele fala que ó, a área total é 90 centímetros quadrados. Vocês já sabem muito bem como é que calcula a área total. Eu expliquei que a área total é dado por 2 vezes, aí a gente vai multiplicar as 2 dimensões, ou seja, x vezes x vai dar x ao quadrado, né? Mais, aqui eu calculei a área da base, calculei aqui, ó, a área da base. Agora eu vou calcular esse retângulo da lateral. Qual é a dimensão desse retângulo da lateral, pessoal? Qual vai ser? 6 vezes x, confere? E agora eu vou calcular a área desse retângulo da frente, né? Ou de trás, se a gente preferir, ó. Qual vai ser a dimensão dele aí, ó? Qual vai ser a dimensão? Vai ser 6 por x. Então, 6 por x. Porém, a gente já sabe, né, pessoal, quanto que vai dar essa área total? Ele falou para você, é 90. Então, vai ficar assim. Vamos dar uma reduzida aqui, ó. X ao quadrado, 6x mais 6x dá 12x. Para facilitar, não vou fazer distributiva, não. Vou passar o 2 para o outro lado dividindo. Então, passei, ficou x ao quadrado mais 12x. 90 dividido por 2 é 45. Isso é igual a x ao quadrado mais 12x. E aí, a gente tem uma equação de segundo grau. Vamos organizar. Essa equação de segundo grau organizada, ela vai ficar assim, ó. X ao quadrado mais 12x, tá mais 45, vem para cá, menos 45. E isso é igual a 0. Agora é com você. Vamos resolver, então. Aí, por Bhaskara, soma e produto, a melhor maneira possível, tá certo? Vamos por Bhaskara aqui. Delta é igual a b ao quadrado, que dá 144, menos 4 vezes o a, vezes o c. Tá certo? Então, vai ficar assim. Delta é igual a 144. Aí, aqui, menos com menos, né, pessoal? Porque aqui o C é negativo, vai dar mais. E 4 vezes 45 vai dar 180. Então, nosso delta é igual a 144 mais 180, que vai dar 324. E aqui a gente já fica feliz, porque 324 tem raiz. X é igual a menos b, menos da fórmula, pessoal, com esse mais aqui, vai continuar dando menos. Menos b, mais ou menos raiz de 324. E a raiz de 324 é 18. Tudo isso dividido por 2 vezes a. O nosso a é 1. Fazendo a parte negativa, apesar de já perceber aqui o seguinte, pessoal. Se a gente fizer a parte negativa, menos 12 com menos 18, vai dar um número negativo, né?
Então, se você já perceber isso, nem precisa fazer, porque não faz sentido o x ser negativo, concordam? Então, nem vou fazer, tá? Vamos então para a parte que vai dar positivo. Menos 12 mais 18, os sinais são diferentes. Você vai subtrair e colocar o sinal do maior. Então, esse x aí, pessoal, só pode ser quanto? 3. Então, a gente tem que a área aí, né, vai ser a área de um quadrado de lado 3. Ele quer o volume. Então, a gente vai calcular o volume agora. Como? Volume é dado por área da base, que seria x ao quadrado, vezes a altura, que é 6. Só que a gente já sabe o valor desse x, pessoal. Esse x é 3. Então, ficou 3 ao quadrado vezes 6. Então, esse volume aí vai ser 9 vezes 6. E 6 vezes 9 também é conhecido como 54. 54 o quê? Centímetros cúbicos. Professora, você não vai transformar em litro, não? Não, pessoal, porque em nenhum momento da questão foi citado capacidade, foi citado volume. Então, a gente vai deixar nesse formato mesmo. Tranquilo? Pessoal, eu tenho mais uma questão aqui, o exemplo 3, tá certo? Para a gente fechar nossa aula de hoje. Vamos lá. Exemplo 3. Calcular o volume de um cubo cuja área total é 13,5 decímetros quadrados. Olha só, ele já te deu a área total. É a área total de quem, gente? A área total do cubo. Então, o que você tem que saber? Quantas faces tem um cubo? E eu já expliquei para vocês que ela tem 6. Se você julgar necessário, eu vou desenhar aqui rapidamente um cubo para vocês perceberem, tá? Pronto, fiz um cubo aqui rapidinho. Gente, eu somei, né, todas as áreas aqui das faces, né? Vou dar um destaque a essa daqui, ó. Uma face somente. Isso aqui é a área de uma face, né? Só que ele deu a área total, gente. Então, quantas faces eu tenho? Eu tenho 6 áreas de face, que deu 13,5, tá certo? Mas como é que se calcula a face do cubo? Não é aresta vezes aresta ou ainda a ao quadrado? A gente só vai conseguir calcular o volume, pessoal, se a gente descobrir qual é o valor dessa aresta. Então, vai ficar assim, ó, 6 que multiplica a ao quadrado. Porque a área da face é lado vezes lado, e lado vezes lado dá ao quadrado, ok? Isso é igual a 13,5. E agora, o que a gente vai fazer aí? Eu vou dividir esse 13,5 dividido por 6, que vai dar 2,25. Então, ficou A ao quadrado é igual a 13,5 dividido por 6. Então, eu tenho que A ao quadrado é igual a 2,25. E aí, você vai tirar a raiz desse 2,25. Se a raiz, pessoal, de 225 é 15, quanto que vai ser a raiz de 2,25? Isso vai ser 1,5. Unidade de medida. Decímetro, né? Porque se ele deu a área em decímetros quadrados, a aresta só pode ser 1,5 decímetro. Vamos para o volume. Volume vai ser sempre a área da base, ou seja, A ao quadrado vezes a altura, mas é um cubo, pessoal. Ou seja, professora, eu poderia já escrever que é A terceira o volume do cubo? Claro que pode. Então, o volume do cubo vai ser igual a 1,5 elevado à terceira potência. E a gente conclui que o volume do cubo vai ser 3,375 decímetros, o quê? Cúbicos. Não foi pedido a capacidade. E se fosse pedido a capacidade, o que a gente faz? Lembra daquela história que eu falei da unidade de medida 1 para 1? Está em decímetro, pessoal. Se eu quisesse, a questão não está pedindo, mas se a questão solicitasse em litros, bastava escrever 3,75 litros, porque 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, 1 para 1, ou seja, o mesmo número que eu tenho num litro, eu tenho num decímetro.
mas a questão não pediu, tá? Eu só estou aproveitando o conhecimento a mais que a gente adquiriu hoje, tá certo? Pessoal, finalizo a aula aqui, aula curta, bem tranquila, tá? Para não cansar vocês, e vou deixar aqui o exercício 41 e 47, que será corrigido amanhã na live. Professora, e os outros prismas? Né? Como é que a gente calcula o prisma de base hexagonal, de base triangular, de base quadrangular? Como é que faz? Da mesma forma do paralelepípedo do cubo. Porém, eu vou dar ênfase nisso também amanhã na live, tá certo? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, na verdade, né? Como tem que explicar mais conteúdo, eu vou deixar para explicar mais conteúdo durante a live e vou deixar a correção na aula gravada também de sexta-feira, tá certo? Finalizo a aula aqui, obrigada e até mais.